galera esperta! O Carvalhão estava com saudade de vocês para nessa sua preparação para o Enem, para a prova de biologia. E antes disso, não se esqueça de dar seu like. Se você for novo aqui, se inscreva acionando o sininho, compartilhe e deixe o seu comentário tirando a sua dúvida. Você pode colocar sugestões de temas da biologia que eu ainda não abordei, que eu posso abordar. Então coloque a sua sugestão lá no comentário desses temas interessantes da biologia. Tá ligado? Então com isso, vamos colocar um sangue nesse olho e hoje a bola da vez é tecido hematopoético. E vamos lá. Esse tecido, ele cai bastante no Enem, muito ligado nessa hora, tá? Então, o tecido hematopoético ou hematocipoético. Hemato vem de sangue. Então, esse tecido, ele vai ser responsável, pela formação do sangue ou das células sanguíneas. Então, o tecido hematopoético, ele é um tecido conjuntivo que vai ser responsável pela produção e amadurecimento das células sanguíneas. E esse tecido hematopoético, ele pode ser de dois tipos, de duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem mieloide vai estar localizado na medula óssea vermelha, principalmente na produção de células vermelhas. Então, onde é que fica localizada a medula óssea vermelha? Fica localizado dentro do osso, popularmente conhecido como tutano. Então, aquele tutano que você come lá do boi, cara, é a medula óssea. E a linhagem linfóide vai é o amadurecimento das células, onde vai acontecer esse amadurecimento das células. Também elas estão localizadas nas tonsilas, antigamente chamadas de amígdalas. Essas são as antigas amígdalas. Então, as amígdalas estão inflamadas, na verdade, hoje são chamadas de tonsilas. Além, temos os linfonodos, geralmente estão localizados aqui nas axilas, também ela pode. E temos também os gânglios linfáticos, ficam localizados aqui na viríola. Então, quando está no processo inflamatório, depende da localização, eles ficam infartados, formando as famosas ínguas. Outra estrutura são o timo. O timo vai amadurecer as células T, ou seja, linfócitos T. E o baço. O baço também ajuda. Mas o baço vai ter também uma função de hemocaterese, ou seja, aquelas células sanguíneas, principalmente as hemácias, vão ser destruídas lá no baço e também no fígado. Então, o baço e o fígado são órgãos hemocateréticos, onde vão destruir essas células sanguíneas. Tá ligado? Vem comigo! E com isso já viu como é que se forma o tecido sanguíneo através do tecido hematopoético, e vamos falar do sangue ou tecido sanguíneo. Então, sangue, ele vai ser o único tecido do nosso corpo que é líquido. Então, ele é formado de dois elementos, a parte líquida, que é o plasma, e a parte figurada, que são as células. O plasma, ele vai ser composto de 99% de água. Ele vai ajudar na excreção das excretas nitrogenadas, nutrientes que tu adquiriu na alimentação, então cai na corrente sanguínea para ser distribuídos. Os gases, como oxigênio e gás carbônico, vão estar no sangue. Os sais minerais, proteínas, aminoácidos, carboidratos, entre elas a glicose, vitaminas, lipídios, dentre outros. Ou então plasma, quando ele só separado sozinho, eu vou chamar sem a parte celular, é chamado também de soro.
transportação. Tá ligado? Vamos que vamos. Vamos falar dos elementos figurados, que são as células. As hemácias também são chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então vamos lá, hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócito. Bem, as hemácias, como vocês estão vendo na imagem, elas têm um formato discoide e bicôncavo, achatadinhas. E elas são células anucleadas, ou seja, ela não tem núcleo. Tá? Então, por isso, para a gente nos esse núcleo vai estar ausente nos mamíferos e elas vão viver por 120 dias. Ou seja, são células lábeis. Tem um ciclo de vida curto, mas ela tem capacidade de proliferação. O pigmento que está dentro dela é a proteína hemoglobina, ela que vai dar a cor vermelha do sangue. E essa hemoglobina é uma proteína quaternária, onde vai ter o grupo prostético, o ferro. Qual é a finalidade das hemácias no nosso sangue? É transportar oxigênio para os tecidos do corpo. Então, as hemácias também são células mais numerosas. Se tu tiver uma baixa de hemácias, está caracterizando o quê? Uma anemia. Parabéns, você está anêmico. Claro que a anemia pode ser abaixo, pode ser por carência de ferro, está prejudicando a formação das hemácias, pode ser por um sangramento, pode ser provocado por uma parasitose, entre outros. E vamos de leucócitos. Os leucócitos, citocélula leucócitos, são as células brancas, também chamados de glóbulos brancos. Os leucócitos vão ter formatos circulares ou irregulares. Vão ser bem maiores que as hemácias, só que menos numerosos. Essas células são os famosos soldadinhos do nosso corpo, porque elas que vão ter a finalidade de nos defender contra invasores. Então, se algo estranho invade o nosso organismo, quem vai nos defender são os leucócitos. E eles sobrevivem aproximadamente por 12 dias. Também são células lábeis. Eles, quando tem um local inflamado, um local infectado, então vai ser... Esses leucócitos, entre eles os macrófagos, neutrófilos, são atraídos e essa migração desde do sangue para o local da infecção é chamado de diapedese. Então, o que é a diapedese? É a migração do leucócito, no caso neutrófilo ou macrófago, da corrente sanguínea até o local infectado para eliminar, como você está vendo na imagem. Tá ligado? Vem comigo. Então, os diversos tipos de leucócitos. Nós vamos ter, como está na imagem aí, os granulócitos, os que vão ter grânulos, que vão ajudar muito para eliminar os patógenos. Entre eles o neutrófilo, cheio desses grânulos. Ele que é responsável pela liberação da substância que é o pus. O neutrófilo é uma célula que ela vai destruir as bactérias. O neutrófilo, o núcleo dele vai ser trilobado e ele vai fagocitar elementos estranhos como bactérias. Então ele vai ajudar a fazer a limpeza do corpo. Outro é o eosinófilo. Também vai ser, só que esse núcleo vai ser bilobado. Ele vai ser responsável por fagocitar parasitas como protozoários e verme. No caso de verme, então seus grânulos vão tentar destruir tanto o próprio verme como os ovos. Também esses eosinófilos, tem bastante, estão relacionados com o processo alérgico. Tá ligado? E os basófilos estão cheios de grânulos citoplasmáticos, mascarando quase o núcleo. Eles geralmente vão liberar a heparina, que é um anticoagulante,
e um vasodilatador, liberando reações alérgicas. Por isso que a pessoa fica inchada. Por isso que no processo que está inflamatório, é devido à heparina, que ajuda nessa dilatação dos vasos. E fica dolorido por quê no local inflamado? Porque ele vai comprimir as terminações nervosas. E os linfócitos, que são os agranulócitos, porque não tem grânulo no seu citoplasma. Então os linfócitos, eles vão ser células mais especializadas na defesa. Não tem um núcleo mais condensado, podendo ocupar toda a célula, e vão ser responsáveis pela defesa contra vírus. Tá? E muito deles, um deles, que é o linfócito T, que vai reconhecer a célula ou para reconhecer a célula infectada, ou reconhecer o patógeno, o antígeno. Enquanto que o linfócito B vai ser responsável pela produção dos anticorpos. E os monócitos, que são núcleo em forma de rim, eles vão fagocitar bactérias, fungos, vírus e resto de células. Então esses são alguns dos tipos de leucócitos. Tá ligado? Vem comigo! E falando um pouquinho aí dos linfócitos, vamos falar muito mais deles no sistema imune. O linfócito T é produzido na medula óssea, mas ele é maturado no timo. Por isso o nome, linfócito T, T de timo. E vão ter o CD4, que é o linfócito T auxiliar. CD4 é por causa do receptor deles, ou células T CD4. Eles vão ser responsáveis por reconhecer invasores, tipo vírus, e vão reconhecendo e vão avisar o linfócito B por intermédio de substâncias chamadas de citocinas, e vai fazer com que o linfócito B produza os anticorpos para neutralizar o vírus ou a toxina da bactéria. E eles vão estimular os macrófagos também a eliminar. O linfócito TCD4 ele vai ser o alvo do HIV, ou seja, do causador da AIDS. Então, por isso que o vírus vai infectar o linfócito TCD4 e vai se replicar e vai destruir. Com isso, o organismo perde a sua capacidade de reconhecer os diversos invasores. Então, o organismo fica cada mãe Joana. É por isso que tu fica imunodeficiente. O linfócito TCD8, ou citotóxicos, ou citolíticos, eles são responsáveis por destruir células infectadas. Então, aquelas células que já foram infectadas, elas podem ser destruídas pelo linfócito TCD8, ou citotóxicos. E o linfócito B, como eu falei, é produzido na medula óssea e é maturado também nela. Eles têm a função de produzir os anticorpos, as imunoglobulinas. Tá ligado? Vem comigo! E as plaquetas, ou trombócitos? Presta atenção, plaquetas ou trombócitos são derivados dos megacariócitos da medula óssea vermelhas, e eles são responsáveis pela homeostasia. Ou seja, a homeostasia é a coagulação sanguínea. Então, a finalidade das plaquetas lá no sangue é a coagulação sanguínea, ou seja, o sangue estancar. Então, plaqueta é um fragmento de células. Então, se tiver plaqueta baixa lá no teu hemograma, isso é sinal que tu pode ter hemorragia. E esse grupo sobrevive por 10 dias. Então, como é que age a coagulação do sangue quando tem alguma lesão? Então, lesões em tecidos, as plaquetas vão aglomeradas, vai liberar tromboplastina, e essa tromboplastina vai reagir com a vitamina K e com a prototrombina, que foi produzida pelo fígado, e mais o cálcio, vai ativar a prototrombina e trombina. Então, essa ativação da prototrombina vai ser por intermédio da vitamina K, da tromboplastina e do cálcio, que vai ativar lá em trombina. A trombina, ela vai ativar o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina é que vai formar o coágulo, que é o
cascão de ferida, que é o tampão que vai estancar o sangue. Tá ligado? Vem comigo! Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre sangue, né? Como o sangue se forma, né? Através do tecido hematopoético e sobre os seus elementos. Espero que vocês gostaram. Carvalhão vai esperar a sua participação lá nos comentários. Coloque lá qual é o tema da biologia que você deseja que eu fale aqui no canal. Se é mais debate, um tema polêmico. Beleza? Para você, um Cezando Carvalhão e um beijo no seu coração. Quanto?